Vai ser um Vambora! ótimo. Aleluia! Mulheres autênticas, boa tarde. Mais uma live para honra e glória do Senhor. Hoje tem uma convidada maravilhosa, a Tainara. Ela estará, né, ministrando, louvando, contando testemunho, fazendo aquilo que outras mulheres aqui de São José dos Campos, eu já disse que as lives são de mulheres de São José dos Campos, que a gente tem muita mulher aqui para edificar a nossa vida. E hoje é com a Tainara. E eu já quero dar o bem-vindo para você que chegou nessa página, porque através da Tainara, né, compartilhando, chegou muitas mulheres aqui. Eu quero dar o bem-vindo para você. E quero dar o bem-vindo para a Tainara, né, dizer que estou Amém. muito honrada de você receber esse convite, muito honrada mesmo, assim, que você transmita tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mulheres vão entrar agora, depois entram depois do trabalho, entram à noite, e assim vai, elas vão sendo edificadas. Então você já tem a liberdade de estar assumindo e fazendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa tarde. Amém. A paz do Senhor, minha amiga Josi. Assim, A paz do Senhor para vocês, mulheres que estão entrando aqui. É um prazer imenso. É um prazer imenso. Só o eu céu sabe como está o meu coração aqui. E eu imagino. quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui participando dessa live Autêntica em Cristo. Sim. Agradecer a você, minha amiga, por essa oportunidade. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Tainara Sim. Ragiane, sou casada há 5 anos, não tenho filhos ainda, mas estamos gerando testemunho e é isso que Eu creio. importa, em nome de Jesus. E é um privilégio estar aqui participando dessa live com pessoas especiais que irão assistir agora, depois, em nome de Jesus. E eu já quero começar essa live, antes de eu trazer uma palavra para o coração, para o nosso coração, louvar o nome do Senhor, que eu não podia deixar de fazer isso. Glória. Eu não podia deixar essa oportunidade de agradecer a Deus em forma de louvor, e é um louvor assim conhecido, e Sim. que nesse tempo tem falado muito no meu coração, e eu espero que fale no coração das pessoas que estão assistindo essa live, e que quem está assistindo compartilhe com alguém, Isso. compartilhe com as pessoas que precisam escutar uma palavra, um louvor, ser direcionado, porque essa página aqui, esse projeto é para isso, É para verdade. levantar outras mulheres, para mostrar para elas que o testemunho delas não é fracasso, nem dor e nem sofrimento, e sim Verdade. para fortalecer umas às outras, amém? Então vamos lá, gente. Vamos adorar o nome do Senhor aí, juntas, em nome de Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Meu Deus, aleluia. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Glória a Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A Aleluia. tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Glória a Deus. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero.
prospero, Glória a tua Deus. voz é segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Aleluia, Jesus. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Aleluia, Jesus. A É, tua. Atua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. aleluia. Tua voz é tudo. Aleluia. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz, oh aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh Glória a Deus. aleluia, Jesus, aleluia. Tu és exaltado, Que a Senhor. sua voz seja tudo para nós, tudo em nós. Aleluia. Que nós passamos a te ouvir mais, Jesus. E a Aleluia. escutar as vozes dos nossos medos, sofrimentos menos, Jesus. Que É, a tua voz nos alcance mais, 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 mais e mais. poderoso. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Que você Aleluia. seja tocada e visitada na tua casa em nome de Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Aleluia. Aleluia. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atento ao teu Glória a mandar. Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar, aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, Oh, glória. eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Oh, Espírito A Santo. voz é livramento no meio do tormento. A voz é Que tudo. coisa linda, Jesus. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Oh, Espírito Santo. Tua voz é tudo. Glória a Deus. Aleluia, Olha que lindo. Jesus. É, Aleluia, glória a Deus. glória a Deus. Aleluia. Este louvor, ele É, efetuou parte da minha vida nesse momento, eu creio. neste Nesse contexto. E tempo, eu creio que não é só na minha, na de muitas mulheres que têm os seus afazeres, são mães, filhas, esposas, servas de um Deus vivo, e passam por tantos desafios na vida. E eu já quero ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus. E o Senhor Jesus tem ministrado essa palavra desde terça-feira, no encontro que nós tivemos ali de mulheres na nossa congregação, num tempo que o Senhor nos preparou. E o Senhor Jesus me fez trazer essa palavra aqui novamente para nós, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, no seu versículo 22,
alguns versículos que fala, né? Jesus anda sobre o mar. E eu já quero deixar essa passagem aqui e já quero mais uma vez agradecer, né, as minhas amigas que estão entrando aí. Deus Que abençoe. bênção. Mônica, Raniela, Larissa, um beijo para a Mavizinha. A mãe dela já falou: se entra na live, manda um beijo para a Mavi. Olha. Que Deus possa abençoar a vida dessas amigas em Cristo Jesus, mulheres que me acompanham. Cada uma delas esteve em um período da minha vida, né? Eu já passei pela depressão e eu entendo muito sobre estar no lugar de dor de alguém. Meu Deus. E eu quero trazer esse texto que diz assim, né? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos e embarcaram a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, ele falou muito comigo essa semana, e eu creio que em nome de Jesus, ele vai falar no coração de pelo menos uma, duas, três, a quantidade de mulheres que o Senhor Jesus nos direcionar nessa tarde. E ele é um texto muito forte que nos conta sobre Jesus andar sobre as águas, algo nunca visto, algo nunca visto no nosso tempo. A gente pode ver pessoas andando sobre as águas em cima de um jet ski, de um snowboard, mas não com seus próprios pés. E o Senhor Jesus, ele veio na terra para nos ensinar não a sermos somente filhos, mas também servos. Glória a Deus. E quando nós falamos sobre servos, nós falamos sobre servir, estarmos prontos a servir, estendendo mais a mão e julgando menos. E nós vemos neste texto que o Senhor Jesus, ele ensinava os discípulos, e nos outros capítulos nós vemos que o Senhor ensinava os discípulos a quem quisesse estar com ele, a aprender com ele. E Jesus saindo ali da multiplicação do pães e peixes, querendo ficar sozinho, orando, se reservando. E nós vemos muitas pessoas hoje, mulheres, estando mais pregando a palavra, louvando ao nome do Senhor, mas não tendo um tempo de qualidade com Deus. Não se revestindo, que é o necessário. Que é necessário elas estarem no quarto, de porta fechada. Se separando, orando, buscando, clamando ao nome do Senhor Jesus, para que você possa transmitir a outras. Mulheres curadas curam outras mulheres. Mulheres saradas ajudam a sarar outras mulheres. E neste texto o Senhor se separa para orar, para buscar, e os seus discípulos vão para outra margem, do outro lado, num barco. E nós vemos que a tempestade começou ali, o vento ser contrário. A gente sabe quando o mar está agitado, o único que tem o poder de dominar esse mar é quem o criou. Meu Deus, é verdade. O nosso Deus. E voltando um pouquinho no livro de Gênesis, a gente vê que o Senhor Jesus, Deus criou os céus e a terra, separou o mar e a terra, e Deus tem falado comigo também nessa palavra. E no final de tudo, quando ele criava, ele olhava e viu Deus que era bom. E o que eu quero dizer com isso é que mesmo que o mar agitado da nossa alma, da tempestade, da luta que nós estamos enfrentando, ele tem o controle de parar, porque foi ele mesmo quem criou. Glória a Deus. E tudo que ele faz na nossa vida é bom. É bom. Independente se nós aceitamos agora, se nós entendemos que é bom agora ou que não é, que Deus está me culpando, Deus está me punindo por isso, isso e isso. Deus, ele é um Deus poderoso, que ele é amor, mas ele também ele é justiça. E ele não nos dá
qualquer adversidade ou luta para enfrentarmos que vai nos matar, mas sim para nos fortalecer. A luta, o processo, ele não mata, ele amadurece. E voltando para o texto aqui, eu já quero contar também um breve testemunho. Sim. Os discípulos dentro daquele barco, todos atemorizados, com medo. E quantas de nós não passamos por medo na nossa vida? O medo de não conseguirmos dar conta, de não conseguirmos ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva. Quantas estão assistindo essa live aqui e não passa por um processo de ansiedade, um processo de talvez depressão, que ela vai e volta e você acha que não tem cura para você, que não tem solução para a tua vida? Mas eu digo para você que foram 5 anos e houve cura para mim. Glória a Deus. Foram 5 anos e o Senhor Jesus me curou dessa depressão. O Senhor Jesus limpou por completo. Eu não tive dependência de remédio. Eu não preciso. Existe um Deus. Existe um Deus. Aleluia. Que Ele disse para nós: não te chamei para isso, então não temas. Não temas. Eu sou contigo. E eles vendo Jesus andar por sobre as águas, algo que a lógica humana não consegue explicar, eles ficaram com medo, era um fantasma. Quantos fantasmas não te aterroriza? Quantos fantasmas não te amedronta? Talvez o fantasma de um trauma, um abuso verbal, físico, um abuso psicológico não te atemoriza, mulher, e te faz querer parar no meio do caminho, e te faz querer paralisar no meio do caminho. Mas eu vim aqui hoje nessa tarde para te dizer que Ele tem o controle de tudo na palma das mãos dele. E o medo não vai te parar, a adversidade não vai te parar, porque Ele veio com uma cura hoje nessa tarde. Ele veio para te pegar na mão e dizer: eu tenho a cura que você precisa. Eu tenho o controle da tua ansiedade, eu tenho o controle da tua depressão, eu tenho o controle do espírito de inferioridade que entra dentro desse quarto todas as vezes e faz você pensar que você nunca vai ser boa o suficiente. Aleluia. E eles é um fantasma. Não, sou eu. E eles quiseram colocar à prova o que era o Senhor Jesus, o que o Senhor estava fazendo ali, e disseram: se é tu mesmo, me faz andar sobre as águas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu não consigo ler esse texto, aleluia! E conhecer um outro Deus que nos faz passar por cima dos nossos medos e frustrações, aleluia. E ele disse: Pedro, vem. E Deus está dizendo para nós hoje: vem. Sai dessa lacuna que te prende, alamassora e clamarás, que decai. Sai desse medo que te paralisa, aleluia. Sai dessa frustração, sai desse lugar de piedade, porque essa roupa não te serve. Alamassora e clamarás. É como se quisessem pegar a túnica de José e colocar sobre alguém que não a serve. Jesus está dizendo: esse medo não te serve. Essa roupa de pena, de dó não te serve, mulher. Não te serve. Ela não cabe em você, ela não passa nem pelos seus ombros. Aleluia. Oh, glória. Esse medo não te serve, Deus está dizendo. Não vista uma roupa que não serve em você. Oh, glória. Porque Deus não te chamou para temer. A palavra de Deus diz: seja forte e corajosa. E eu trago para você que é a sua força que vai te tirar desse lugar. O quanto você faz para Deus. Porque não é sobre há quanto tempo você espera. É o que você faz enquanto você espera. Oh, coisa linda. Ui, oh, glória. E eu tenho muitos testemunhos de cura. Esse da depressão é um deles. Mas eu quero falar algo da parte do Senhor que eu vivi recentemente no ano de 2024. De 2023 para 2024, uma cura aqui. Meu Deus, meu Deus. E é isso aqui que comanda. Isso aqui te bate. Parece que fica viva, mas isso aqui comanda e você tem que tomar o controle disso aqui da mão do diabo.
Aleluia. E eu sou casada há 5 anos e pelo meu marido eu já tinha tido um time de futebol. Já tinha sido mãe de um time de futebol, porque assim que nós nos casamos, ele já queria ter filhos e eu muito ainda segura, muito achando que eu estava no controle da situação, não queria ser mãe. Disse para ele que quando nós completássemos 5 anos de casado, eu começaria a pensar nessa ideia. Mas o Senhor, ele me mostrou que é Ele que tem o controle de tudo na palma das Meu mãos. Deus, meu Deus. E eu passei por um processo muito doloroso no ano de 2000, final de 2023 para começo de 2024. Em um dos exames de rotina que nós mulheres temos que fazer, que é o preventivo, ultrassom Sim. transvaginal, ultrassom, né, da mama, que todo ano, né? E mulheres, façam de vocês. Não estou fazendo campanha não, mas Não, mas façam faz de mesmo. vocês. Isso. Trabalhei na área da saúde por muitos anos, sempre trabalhei na área da saúde e façam, se cuidem, porque para vocês têm que cuidar não só da mente, mas do corpo, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E num dos meus exames de rotina, após ter me casado no ano de 2023, eu descobri que eu tinha um tumor em um dos meus ovários, e era um tumor dermoide que fala. Depois, se as pessoas quiserem procurar, é um tumor que ele nasce dente, cabelo, partes do corpo, Meu Deus. assim, absurdas. E eu Uhum. foi acometida em um dos meus ovários e esse tumor ele não ia ser expelido por medicamento, mas ele ia ter uma intervenção cirúrgica. E ali, eu, conversando com meu marido, alguns amigos, eu me atemorizava muito e a pergunta do meu marido era sempre: eu vou poder ser pai? Eu vou poder ser pai? E Deus me fez passar por isso por um motivo, irmãs. E aí eu quero compartilhar com vocês. Assim que eu casei, as pessoas elas têm a tendência assim, de quando você namora, elas perguntam quando você vai casar. Tem. E quando você casa, elas perguntam quando você vai ter um filho. É isso aí, é normal. É. E nós casamos e sempre as pessoas sempre queriam orar por mim. Posso orar pela sua barriga? Posso orar por você? Colocar a mão sobre a sua barriga? E eu, um certo dia, por isso que eu falo que eu sempre quando eu falo de um testemunho, quando eu vou dar aula na escola bíblica dominical para alguém, a gente tem que ter o discernimento do que é de Deus ou não. Isso Nós mesmo, temos, é mesmo. no nosso tempo, existem, não é no nosso tempo, a Bíblia fala, os falsos profetas. As pessoas que usariam o nome do Senhor, disfarçada de lobo na pele de cordeiro, Sim. ou enganam, usam o nome do Senhor, deixam Deus a usar, mas não tem um limite de parar. Quando Deus fala que era só isso. E uma certa vez, com alguns meses de casada, eu recebi uma profecia no meio de uma igreja, e essa igreja estava lá, nós congregávamos lá, e o irmão que estava pregando disse: olha, eu vejo você grávida, e daqui a 9 meses eu vou voltar e você vai estar com essa criança no colo. Já Meu, são 5 anos, já se meu passaram cinco Deus, anos disso. E eu meu fiquei muito. Deus. Eu tinha acabado de casar. E eu sei que eu me lembro de eu ter passado de tudo quanto é farmácia. Isso era 10 horas da noite, procurando um teste de gravidez para saber que eu estava grávida, que eu não estava pronta. Eu estava desesperada. Eu saí de lá Nossa, desesperada. Por ficou. conta E de. aí já não tá cidade também, né? Imagina como que Entende? não ficou a sua cabeça. Eu tinha acabado de casar, eu tinha algumas É, outras preparações, contas do casamento, algumas coisas assim sim, que acontecem na nossa vida mesmo. E eu tinha medo ainda, eu não estava pronta a ser mãe. Não que eu esteja ainda, porque ser mãe é uma caixinha de surpresa. sim. Mas ativou a minha ansiedade, que eu saí daquele culto. Eu só Meu Deus, chorava. meu E eu passei Deus. numa farmácia, saí comprando teste de gravidez, cheguei na minha casa, fiz o teste, não consegui olhar para o teste. O meu marido começou a ficar desesperado, não sabia o que estava acontecendo comigo. Sim. E daquele dia, eu não deixei mais ninguém orar por mim em relação a isso. Olha o Se peso. protegeu. Protegeu, Eu, mas se protegeu. eu criei uma barreira e eu não deixava, e as pessoas oram por mim, queriam orar. Posso pôr a mão na... Não, às vezes elas nem pediam para colocar a mão na minha barriga, elas estavam orando por mim automaticamente, elas colocavam a mão na minha barriga Sim, e eu tirava. Eu meu tirava. Deus.
Eu era tão audaciosa a esse ponto que eu Sim, tirava. As pessoas, posso orar? Não, não. E eu tenho amigas, e uma delas está aqui na live, a Mônica, ela sim, falava, Tainara, para com isso. Deixa as pessoas. Não que Deus vai fazer agora, mas pode ser que Deus está te livrando de algo lá na frente. verdade, Porque nós verdade, somos limitadas e nós enxergamos o aqui e o agora, mas Deus ele enxerga lá na frente. verdade. E não deixava. Ninguém, 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 ninguém. Minha mãe também, minha tia, sempre falava, Tainara, para de ser assim, para de ser teimosa. Mas era algo que eu precisava trabalhar. Amém. E chegou o dia em que eu descobri que eu tinha sido acometido com um tumor. Ele não era maligno, mas eu teria que tirar porque ele já estava do tamanho de um limão. Meu E a Deus. qualquer hora ele podia romper e eu iria perder um dos meus ovários. E a gente sabe, a gente que é mulher, que o que produz a ovulação é o ovário, que é o que te faz gerar a ovulação ali e te fazer ter filhos. E eu fui, passei todo esse processo e o Meu mais Deus. difícil vem agora, quando nós passamos um processo e Deus se cala. Meu Deus, é. Ele se cala. Ele não usava ninguém. Meu Deus. Ele não trazia ninguém para orar pela minha barriga. Meu Deus. Ele não colocava a mão de ninguém sobre mim. Ninguém. Era ninguém. E Deus, ele me deu uma única palavra, Josi, uma única palavra, minha amiga. Sim. Ele sussurrava no meu ouvido e eu com dor. Quantas vezes eu não subi no altar para ministrar o louvor com dor, pressionando o lado do meu ovário, porque era muito forte a dor. Meu E Deus. Deus falava para mim: você não vai parar de cantar. É, meu Você Deus. não vai parar de pregar. E eu dizia, pai, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Oh, A única coisa que Deus sussurrava no meu coração, a única palavra que Deus dizia para mim era: eu não perdi o controle de nada. meu, E eu pressionava o meu abdômen com muita dor cantando, e meu marido me monitorava de lá de baixo, perguntava: você tá bem? Você consegue mais um? Você consegue voltar depois? E ele falou assim, e eu falava para ele, Deus disse que eu não ia parar. meu Deus, é muito forte isso. Muito forte isso. Aleluia! Ele disse que eu não ia parar. E eu louvava e pregava, não me importava. Em todas as vezes que a dor vinha, Deus só falava comigo. Eu não perdi o controle de Meu nada. Deus. E era só comigo, ele não usava ninguém. Foi um tempo de silêncio para Deus. Chegamos o dia da cirurgia. Chegando lá, minha cirurgia ela foi agendada com muita rapidez. Sou muito grata à minha médica, à área da saúde. Eu sou muito grata. Sim. E eu sempre questionava a Deus. Ele falava para mim, eu perguntava para ele assim, por que que eu teria que passar por isso? E Deus falava assim, eu vou te mostrar. E eu falava, meu Deus, fala comigo, usa alguém, Jesus. Olha isso. Usa alguém para vir orar na minha barriga, Jesus. Usa Meu alguém. Deus, que forte, hein? Meu Deus. Eu falava, Senhor, usa alguém. Usa Jesus, alguém para vir orar por mim, Jesus. meu Deus. E Deus falava, eu não perdi o controle de nada. Nada. E fui para a mesa de cirurgia. Fui para a mesa de cirurgia. Foi um caos naquele hospital. Quase que eu não consegui fazer a cirurgia. O tempo inteiro. Deus usava minha médica e ela falava assim, calma, vai dar tudo certo. Você não tem fé? Deus está no controle. Ó, Deus está no controle. Eu fiz a cirurgia quando eu deitei lá. A minha cirurgia foi um sucesso. Eu fiz a minha cirurgia, graças a Deus. ela foi feita a laser e eu tirei o tumor do ovário, não precisei, não perdi o meu ovário e eu tive que fazer a cirurgia nos dois ovários. Oh, meu O Deus. ultrassom ele não mostrava o outro tumor, ele só mostrava um que estava maior, o Um outro só. estava bem pequeno. A médica fez a ressecção do tumor no outro ovário também. Vim para minha casa, minha recuperação foi maravilhosa, foi muito boa. E um dia eu estava aqui em casa, o Giovanni já tinha voltado a trabalhar e eu estava aqui sozinha no período da tarde e louvando, adorando ao nome do Senhor, me preparando para poder voltar a louvar o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou fortemente comigo. Ele disse para mim assim: lembra de todas as vezes que eu tentei cuidar de você e você não me Meu, deixou.
Deus. Ele me levava em todos os lugares que um dia eu frequentei, que alguém disse que podia orar por mim, eu disse que eu não queria. Ele me levou na igreja tal, ele me levou dentro de um retiro de jovens, que uma irmã queria orar por mim, eu disse para ela que não precisava, que eu estava bem. Ele me levou na outra igreja tal, ele me levou no meio das minhas amigas e disse todas as vezes que eu quis cuidar de você, você não deixou. Todas as vezes que eu quis zelar por você, você não me permitiu zelar por você. Todas as vezes que eu quis te curar, você não me deixou te curar. Todas as vezes, que eu quis ser o azeite dentro de você, você não me deixou ser. E o Senhor Jesus me mostrou tudo. E ele disse para mim que ele não ia perder o controle, mas ele queria me ensinar todas as vezes que ele quiser cuidar de mim, independente da maneira que é, deixe ele cuidar de mim. Meu Deus, isso é muito lindo. Aleluia, oh glórias! E talvez tenha alguém aqui que não entende a maneira que Deus quer cuidar. Mas Deus está dizendo, me deixe cuidar de você. Aleluia. Me deixe cuidar. Me deixe ter esse cuidado. Eu não perdi o controle de nada. E todos os dias que eu acordo pela manhã, que eu venho aqui no Instagram, no meu Instagram eu sempre falo, tá tudo bem? Se você não estiver bem, fica tranquila. Vou profetizar sobre a tua vida que Deus não perdeu o controle de nada. Meu Deus. Por quê? Porque foi essa palavra que Deus me deu. Ele não perdeu o controle de nada. E ele não tinha perdido o controle do andar de Pedro sobre as águas. Mas Pedro tinha medo. E é esse medo, mulher, que tem te paralisado de avançar. É esse medo que tem paralisado você de orar pela vida do seu marido. Ah, Deus tremendo e poderoso. É esse medo, mulher, que tem te paralisado de fazer o que você tem que fazer. É esse medo que tem paralisado você de avançar. Ah, Deus tremendo, aleluia. Deus tem dito para mim aqui, nessa hora, nessa tarde, aleluia, que esse projeto, ei, decai, o teu medo tem te paralisado, aquela porta não vai se abrir enquanto você tiver medo, o projeto não vai sair do papel enquanto você tiver. Mas eu não tenho recurso, Deus está dizendo aqui, de comandará, eu sou o seu sócio na Gadarai. Eu sou o teu recurso, eu sou o Deus que comanda tudo, eu sou o Deus de providência. Eu sou o Deus do controle do tempo. O Kairos está na minha mão. Tem tempos que eu estou falando contigo, de comandarás. Tem tempos que eu estou pedindo para você rasgar esse papel e colocar em prática. Porque agora chegou o tempo de tirar do papel e colocar em prática. Deus está dizendo para um coração de comanaço e decai. O que te falta? O que é que tu precisa? Porque para mim não há nada impossível. Derei de cantarás. Deus é o Deus de aliança. Ele não precisa te enviar alguém para fazer sociedade contigo, para você abrir o seu negócio. Ele não precisa do contrato da terra lá. Ele não precisa de um fiador.
Aleluia. Ele não precisa do homem, ele não precisa de recurso terreno se ele pode andar sobre as águas. Aleluia. Ele pode andar e ele pode arrancar do teu coração esse medo. Mulher frustrada, tu fala, mas eu sou frustrada. Ah, meu Deus! Glória. Aí tu diz, eu sou frustrada, e vem o nosso Deus e diz pra ti, eu sou Deus, que acalma o vento, entro no meio da frustração, tiro a depressão, o espírito suicida, o espírito da morte, eu sou Deus, mulher, eu sou Deus que te levanto nessa tarde, alaço e decomando. E digo para ti, sai para fora. Sai para fora desse barco que está te prendendo, te limitando. Tu vai andar sobre as águas. Não vai ter limite para os teus pés, porque eu vou te levar onde eu quero te levar. Sai de dentro do barco, porque eu vou te fazer andar sobre as águas. Alamantorébia. E diz mais o Senhor, quando a palavra dele diz assim, firme fundamento, a fé é o firme fundamento, está fundado, irmã, está fundado, está decretado. Se ele falou para você que ele vai fazer, ele não volta atrás. Se ele falou que esse vício que vai sair da tua casa, esse homem bêbado que te agride, esse com palavras, esse homem, esse filho que tem a dependência nas drogas, te humilha, te machuca. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, mulher, a palavra dele não mudou. A palavra dele não mudou. Decomandarabassoura, ele está dizendo para você, eu não perdi o controle. Confia em mim. Para de ser assim. Coloca hoje, tira da minha mão amanhã. Eu não perdi o controle. Alabassoura. E digo para ti, sai do barco. Sai do barco, vem para fora. Vem para fora, porque eu vou te fazer andar sobre as águas. Aleluia. Oh, glória. E se eu pudesse ficar falando sobre Deus aqui, sobre tudo que ele já fez. Oh, irmã Josi, eu ficaria muito, porque uma depressão de 5 anos não é simplesmente 5 dias. Mulher, não é 5 dias. Aí tu me pergunta, como é que tu entrou numa depressão, Tainara? Eu tinha 18 anos na época. E eu entrei numa depressão por conta de um relacionamento que o Senhor Jesus já tinha usado a minha própria mãe para dizer para mim que ele não estava no negócio. Meu Deus. Aleluia. E quantas de nós não escutamos a nossa mãe, não escutamos as pessoas que nos amam. Quantos foram 5 anos? E eu lembro que a minha mãe, ela orava tanto por mim depois para eu sair da depressão. Eu tinha tias me cercando de oração. Por quê? Porque eu não quis ser obediente. Meu Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Meu Deus, é forte. Então, hoje, mulher, se você está me ouvindo aqui, pode ser que você olhe para mim e fale para mim assim, nossa, quantos anos tem essa irmã? Ou quanta coisa ela já passou, mas quantos anos ela tem? A minha idade não importa. O que importa é o que você tem com o Senhor. Então, mulher, se levanta, sacode a poeira. Nós somos autênticas em Cristo Jesus. Esse projeto não nasceu no coração da nossa irmã Josi, não nasceu no coração de Deus. Para você, mulher que está me vendo aqui, entender que nada pode te parar. O que falam sobre o teu respeito não é sobre você, é sobre exatamente o que a pessoa é. É sobre a maldade que ela carrega. Mulher, você não é frustrada. Eu profetizo sobre a sua vida. Você não é frustrada, você não é derrotada. Você não é. Você é uma mulher curada. Tu vai chegar na tua casa. Ora por aquele homem. Ora por aquele jovem. Não desiste, não. É verdade. Não desiste. Sabe por quê?
Porque Deus não desistiu de mim e de você. Graças. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Acho que eu já falei até demais, né, irmã Josi? Não, pode ficar tranquila. Ai, e Deus, ele me fez entender que ele realmente não perdeu o controle de nada na minha vida. Eu creio. E estamos aqui. Já passou seu tempo, já fez um ano do processo cirúrgico. Está tudo bem, tudo normal, os meus 2 ovários preservados. Glória. E aí é Deus trabalhando. Daqui para frente estamos pensando, né, em ser pai, mãe. E no tempo de Deus, o Senhor Jesus vai fazer isso acontecer. Vai fazer isso chegar até a nós, porque filhos são bênçãos, são herança do Senhor. Eu sempre costumo dizer, eu fui numa igreja pregar esses tempos e a gente sempre escuta aquele louvor, né? Que a bênção se derrame até 1000 gerações. E muitas das vezes a gente não tem noção do peso do que nós estamos profetizando, né? E quando você diz isso, você está dizendo para gerações que você nem viu ainda. Às vezes eu mesmo canto, né? Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Eu não sou mãe ainda, mas que a bênção se derrame sobre a vida dos meus filhos. Eu já oro pelos meus filhos, eu oro pela chegada deles ao mundo. E eu digo para você que é mãe, que está me assistindo aqui agora, declare palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Para de dizer que eles são uma peste. Para de dizer que eles são atentados, que eles são atribulados, que eles são bagunceiros. Não, declare sobre eles, meus filhos são uma bênção. Serão futuros homens de Deus, pregadores, levitas do Senhor, pastores. Declare sobre isso, sobre quando você pensar em xingar o teu filho, ore por ele. Hoje o que falta nas casas são tempos de mesa. Muito sério isso. Ele sabia ensinar Samuel, mas ele não teve tempo com Ofni e Finéias. Não teve tempo de mesa com eles. Ele soube ensinar um filho que não era dele. É verdade. E quantos de nós conseguimos ajudar uma mãe, ajudar um filho de uma outra mãe, mas não conseguimos ajudarmos dentro da nossa própria casa? E aí depois nós vemos os nossos filhos nas drogas, nas bebidas, não querem nada com nada. Mas a gente teve tempo de mesa. A gente não leu uma palavra junto. A gente não fez um devocional junto. A gente não orou junto. Entendeu? E olha o que eles faziam no templo do Senhor. Era absurdo. Então hoje, pai, mãe que está aqui me assistindo, profetize bênção sobre a tua casa. Você quer saber quando ele é um homem, um pastor, uma pastora, uma mulher, ela é um homem, uma mulher de Deus, é quando os filhos dela podem dizer que ela é uma mulher de Deus. Eu gosto muito de retratar isso nas minhas pregações por onde eu vou. Pode me perguntar. Porque o primeiro ministério, ele começa dentro de casa. Precisamos entender, né, Tainara, que somos mais do que um altar. Muito mais. Muito mais. E se seus filhos não conseguem ver você como uma mulher de Deus, minha irmã, alguma coisa está errada. Se você é pastor só em cima do altar, alguma coisa está errada. Porque ser pastor no altar, ser pastor em casa é mais difícil do que ser pastor no altar. É mesmo? É muito mais. Você ouvir a sua família dizer para você assim, vocês podem falar o que quiser, mas a minha mãe é cheia. Pode falar o que quiser, mas a minha irmã, minha irmã é cheia. Então, assim, que vocês sejam um altar em casa. Tenham um momento de comunhão, de prazer. Cuide da sua família. Cuide do seu lar. Cuide. Porque tudo passa, o tempo passa depressa demais. E o Senhor Jesus tem um tempo para nós, que é levantar mulheres. Seja em casa. Você acha que você limpando uma casa, você não está fazendo a obra de Deus? Preparando uma comida para o seu esposo? Quantas mulheres, vamos falar aqui, para as mulheres que estão nos assistindo aqui. Quantas mulheres
coloca a mesa pro seu marido. Eu não tô falando de colocar comida no prato, arroz, feijão e dar na boca dele, não, tá? Eu tô falando de Fazer uma colocar, mesa, né? É, colocar a mesa. Sentar de frente para ele e falar para ele assim, vamos orar agora? Vamos agradecer agora? O que realmente tem sido o centro de todas as coisas dentro da sua casa? Uma briga, exatamente. uma discussão? É, ou você é um imprestável, não me ajuda em nada, é homem de Deus só lá fora, aqui não é. Ou o espírito de acusação. E quem tem esse espírito é o demônio. É ele que acusa. Pode. É ele que acusa. Então ponha mais à mesa e julgue menos, crucifique menos, aponte menos. Chama todo mundo ao redor na mesa, tire um pouco a parte do celular. Gente, as pessoas têm um espírito de inferioridade, Josi, e a Sim, gente vê, a maioria dessas pessoas é porque elas se comparam muito com as pessoas e personagens que tem na internet. Quanto o mundo de influenciadores cresceu muito grande. é mesmo. Mas quantas pessoas estão influenciando para o reino de Deus? Que é o principal. Sabe? E quantas pessoas conseguem ver você de como você é de verdade? Né? Às vezes se comparam com a vida de famosos, de quem tem dinheiro. Irmãs, deixa eu dizer para você, mulheres, pare de se comparar e comece a ser autêntica. Isso aí. Pare de olhar para a vida dos outros, para o marido dos outros, para os filhos dos outros. E passe a colocar a sua casa como autêntica. Para as pessoas olharem e falar assim, aquela casa é autêntica. Eu quero nem ser igual, eu quero ser melhor que aquela casa. Eu quero ser melhor que aquela mulher. Passe a deixar as pessoas olhar para você com a verdade que o Espírito Santo de Deus pode fazer você ser. Você tem que carregar a verdade de Deus. Tem que carregar a essência do Espírito Santo. E ser autêntica, irmã, não é ter, eu falo assim, ter um cabelo cacheado, ou ter uma voz bonita, ou ser magra, ou ser mais fofinha. Ser autêntica é você mostrar o que você carrega. E é a Isso é de presença de Deus. verdade, né? Isso é de verdade, né, Tainá? É. Minha filha, se não for de verdade, Josi, as pessoas vão Eu amar falei você. ontem, eu falei ontem que eu vou escrever um livro sobre o que é ser autêntica em Cristo. E mostrar. Ô, Glória! Mostrar uma mulher de verdade, né? Uma mulher que tem as suas fraquezas, tem as suas debilidades, mas também tem as suas habilidades, também tem suas qualidades, também tem a sua força. Precisa ser mostrado isso. Tem mulher aqui que tem dom e talento, sabe É, fazer como ninguém eu um acredito. bolo espetacular para vender, mas não Eu faz acredito. porque vê que outra sabe fazer. E se ela faz, tem lugar para todo mundo, Eu acredito. sabe? É isso. Para de olhar para os outros, se comparar. Na verdade, a gente olha muito o que a gente queria ser, mas a gente não olha pelo que a gente é. É verdade. E hoje eu estava aqui mais cedo em casa, eu tive que descer na portaria, e aí eu encontrei minha síndica aqui da onde a gente mora. E ela, sempre que ela me vê, tem reunião, alguma coisa, ela sempre fala assim, e ela é católica, ela sempre fala assim, Sim, você consegue ir para você interceder por mim? olha que lindo. E aí eu vou em algumas reuniões com o Uma seu referência. staff. Isso. Eu já desci para pegar uma encomenda e chegando lá, ela me parou e falou: Você vai pegar sua encomenda, mas você tá com pressa? Eu falei: Não Olha, tô com pressa, não. Ela falou: Depois você entra aqui na minha sala. E eu entrei na sala dela. E aí ela conversando comigo e falando das dores, das tristezas dela, Jesus. das acusações, porque ser síndico não é fácil, não, viu? Imagino. Ser síndico não é fácil. É muita gente reclamando. E aí eu, ela me chamou para me aconselhar, para me pedir perdão, porque ela estava com vergonha de mim, Então, porque ela pensou que eu sabia de uma situação que ela estava passando, que mas que ocorreu. não era verdade. E Meu ela Deus. queria se justificar para mim do que estava acontecendo e que ela estava com vergonha achando que eu sabia. E eu peguei e falei assim para ela, Ana, as pessoas falam mais sobre elas do que sobre nós. É verdade. E você cuida muito bem desse lugar. O que me importa é saber que eu estou sendo cuidada por alguém que nem é da minha família, mas cuida com excelência. Olha, E aí você imagina o nosso Deus. Ele te conhece mais que eu. Eu perguntei para ela: é verdade isso que estão falando? Não, não é verdade. Eu falei: então por que você se preocupa tanto em se justificar por uma coisa que não é verdade?
que ela acalmou, ela falou pra mim assim, eu tava com vergonha de falar com você, de passar por você, com medo, porque, né, você é serva de Deus, com medo de você acreditar naquilo. Eu falei assim, minha filha, o que importa pra mim é o que você está dizendo. Se você fez ou se você não fez, isso não importa, Ana. É com você e Deus. Então as pessoas conseguem. Será que alguém consegue te parar no meio do caminho, mulher? Olhar pra você e dizer assim: eu tava com vergonha de uma coisa, porque eu sei que você é mulher de Deus e eu tava com medo disso, disso, disso. Ser uma referência, né? Sim. E eu cheguei de manhã, cheguei aqui em casa contando pro meu esposo. Ele falou assim: mas por que ela tem que falar isso pra você? Porque precisa ser uma referência. Aí eu falei pra ele assim: eu sou apenas uma moradora. Mas ela se sentiu à vontade de falar comigo. Então, assim, né, eu estou muito feliz de participar dessa live, de Queria te poder. fazer uma pergunta. Claro, Ó, pode. porque eu acho muito importante isso. Enquanto você falava sobre a sua resistência do cuidado de Deus sobre a sua vida. E aí, o que eu quero que você fale? Como era a Tainara na sua resistência, né? No não, que você não queria, porque Deus tem suas formas de... enquanto você falava, eu pensava assim comigo, como Deus tem suas formas de trabalhar no vaso, né? Ele sabe na sua excelência. Você falou da sua resistência, mas agora, como é a Tainara depois que o Senhor entrou quebrando a resistência do cuidado? Total dependente de Deus. É isso. Gente, Josi, eu Sim, fui criada no meio de muitas mulheres. Eu, tipo sim, assim, familiarmente falando, tá? Já tenho, Deus tem me incomodado muito para falar sobre família algumas vezes aqui no meu Instagram, no meu. sim. Com 5 anos, o meu pai ele foi para fora do país. Ele não mora no Brasil. Nós somos em 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. Sim, Meu irmão era o mais novinho, ele tinha 3 anos, eu tinha 5. É escadinha, sabe? sim, 5, 4 e 3. sim. Foi assim. E ele foi embora para outro país e nos deixou aqui. No começo, ele sempre cuidava da gente, financeiramente falando, porque ele foi para isso, para poder dar uma vida melhor para nós. E chegando lá, o diabo conseguiu uma artimanha, porque meus pais, Sim, eles não serviam a Deus na época. sim, E o casamento dos meus pais, eles se separaram, chegaram a se separar. Meu pai se casou com uma americana. Minha mãe continua aqui no país, eles são separados. Não foi uma escolha da minha mãe, foi uma escolha dele sim. mesmo. Depois dessa separação, ele sumiu. Então, minha mãe teve que ser pai e mãe. Meu Deus, olha, E isso também é uma cura que teve que acontecer, tá? Na minha eu vida. acredito. Porque eu achava que eu ia me casar e me separar. Olha, E um dia no monte, Deus quebrou. Deus falou assim pra mim, a gente orando no monte, eu e algumas irmãs, não tinha nem o Giovanni, não nos conhecia. sim, E Deus usou uma irmã para falar pra mim que ele estava a partir do meu casamento, a maldição hereditária que pulou de geração em geração estava sendo quebrada. deve ter bem. Enfim, e meu pai foi embora, minha mãe teve que ser pai e mãe. Meu Deus. Então, eu fui criada no meio de muitas mulheres. Nós temos muita. Minha mãe tem 10 irmãos e muita mulher, muita falação, muito. Imagina. E aí, quando elas reúnem, então, que elas vão falar baixo, elas vão falar baixo. E aí eu cresci com Em um isso ambiente. de um ambiente de que eu não precisava depender de ninguém. Olha que interessante isso. Olha, Sim. isso é muito importante E dizer. foi isso que Deus queria tratar em mim, porque eu não precisava. Ó, eu sei trocar chuveiro, eu sei instalar um gás, eu sei fazer tudo, Tá, pintar, tudo. Só que Deus, quando eu casei, Deus teve que mudar isso em mim. eu Ele fala acredito. assim: você sabe trocar um chuveiro, mas você tem um marido que precisa se Tem que sentir, ter se escuta. sentir útil e prestativo. Você sabe lavar um carro, mas isso você tem que deixar para o seu marido fazer. Eu era independente financeiramente, independente ministerialmente, Meu Deus, aí de dentro independente de roupa. tudo. Eu acredito. E Deus falou assim pra mim assim, chega. Nossa, e é interessante, né? Porque assim, ó, você transferiu tudo isso para Deus, né? Não, desse aqui eu não preciso, desse aqui eu sei como que faz. Não, esse aqui eu. E aí o Senhor falou: não, peraí.
Você pode agir até aqui na Terra com alguém, mas comigo é diferente. Deus foi meio, bem assim Quebrou a Deus fez. resistência. Gente, hoje eu dou risada, antes eu dava risada nervosa, agora eu dou risada de tipo assim, tô livre. É, É um negócio que vocês não estão entendendo, é um negócio que sai das suas costas quando você fala assim, eu dependo. Hoje eu tô é, dependendo. É tipo assim, eu vou comer um lanche, eu vou sair pra jantar, mas não vai ser eu que vou pagar a conta, eu tô dependendo de alguém. É tipo isso. Entendeu? E Deus falou pra mim assim: não, aqui eu vou tirar isso aí de você. De uma forma ou de outra, eu vou tirar isso de você. Deus teve outras maneiras, mas eu não quis, a teimosia, eu ser muito dependente, a minha família é cheia de mulheres de personalidade muito forte. forte, imagina. Josi, e eu era o tipo de pessoa que eu falava assim, minha amiga, isso aqui é verde. E pronto, acabou. E não é verde, né? Nós estamos vendo que não é verde. Mas eu tô falando, é verde, pronto, e E vai acabou. ser verde. Meu Deus do céu. E Deus, ele nos ensina. Deus não quer mulheres. Como eu posso usar essa palavra? Deus não quer mulheres ao ponto de ferir alguém com a sua valentia, com a sua autoridade. Ele Isso. quer mulheres ponderadas, temperadas, com luz de Deus, mas na medida certa, entendeu? É isso que Deus quer. Quando a palavra de Deus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, é que a gente é na medida, nem mais e Verdade. menos. A gente é no ponto certo, na exatidão. A gente consegue ser autêntica, mas ainda a gente consegue ser obediente. Sobre isso. A gente consegue ser Sobre isso. autêntica, mas a gente consegue não ser teimosa, rinchosa. A gente é autêntica, mas a gente não é amargurada. A A gente é gente é autêntica. autêntica, mas será que é resistente, né? Aquilo que Deus quer para nossa vida? E Deus falou pra mim assim, Deus falou pra mim assim, é dependência, filho. Você vai depender. Tem que depender de recurso, tem que depender do. É por isso que Deus, agora eu entendo, fala essa pergunta que você me fez, Deus dizendo pra mim assim, Sim, fala pra alguém aqui, para alguém nessa live, sim. que quem é o sócio dela é Jesus. É Porque claro. tem gente esperando dependendo de recurso, e Deus está dizendo que ele não precisa disso. É, Ele não precisa. é muito lindo isso. Quebrar essa resistência. E receber o cuidado, né, Tainara? Para você ver, né? Até o cuidado, não deixe que eu cuido de mim mesma. Aí Deus falou, não, filha, não é assim. Não é assim. Porque ele vai te. Engraçado, né? Ele vai tirar os recursos ao qual você sentia, né, independente, para te mostrar que a dependência dele é necessária, né? Foi algo assim. Eu estava vulnerável a uma mesa de cirurgia, Olha isso. que assim, eu sempre reflito nisso. Eu ia tomar uma hack, porque a cirurgia era como uma cesárea, seria como uma cesariana, né? Então Sim. eu ia paralisar as pernas somente. Só que eu sou alérgica a algumas coisas, né? E a látex, eu sou asmática, Olha e só. a minha cirurgia, ela ia separar, eu ia fazer a cirurgia acordada, mas paralisada debaixo da cintura para Tá baixo, bom. Olha igual isso. uma cesariana. Porém, até nisso Deus trabalhou, minha filha. Eu sei que eu fiz a minha cirurgia sedada, Não viu nada. nada, entubada. E o Senhor Jesus falou assim: é para te mostrar que eu não perdi o controle, eu faço Eu do que tenho jeito que eu controle, quero. querida. Eu que tenho controle de Do tudo. jeito. Eu sei que eu acordei pleníssima no outro dia. Meu Cheguei na Deus. minha casa, eu andava, tava um pouco inchada, né? Foi por vídeo, Sim. foram 4 cortes, mas foi assim, perfeito. A médica que fez a minha cirurgia, ela é perfeita. Ela é perfeita, por que que ela era perfeita? Porque ela guiada. Olha o Meu médico dela. Deus, Quem que foi o poder. médico dela? Eu digo perfeita, assim, né? Às vezes a gente pode falar, perfeita é só Deus. Não, gente. Dizendo assim, da nossa linguagem terrena, ela foi perfeita Sim, porque ela foi instruída pelo próprio Deus. sim. E Deus me operou naquele lugar. Só pra você ter Glória. uma noção. Eu falei pro meu marido, ou eu tava louco ou era o próprio Deus. Eu tive 2 anestesistas. Ó, E um anestesista, eu não sei. Mas eu falo pro meu marido assim, ele tava cantando louvor.
Meu Ele Deus, estava ouvia. cantando. Ele Você estava cantando ouvia. louvor. E eu falo, Uhum. meu marido, ele estava cantando louvor da harpa. Meu E Deus. ele estava sussurrando no meu ouvido. E o Giovanni fala assim, ai, só você, Tainara. Eu falo assim, para ele assim, não, meu filho, o tempo inteiro Deus estava lá, foi Deus me Meu curando. Deus. E por incrível que pareça, ela, quando ela foi me contar sobre ela ter operado o meu outro ovário, ela disse, Tainara, olha, a gente ia te operar, ia tirar a câmera e pronto, acabou. Eu pedi para fazer uma volta no seu outro ovário. Ele estava atrás, escondido, ninguém nem ia ver. Nossa, olha isso, menina. E esse Deus não está no controle? Meu Deus do céu. Ó, minha filha, só depender, só É, depender, só depender, só depender. Quem não depende, faça essa experiência. Larga a mão de ser autoritária, de querer mandar em tudo e em todos. E meu falar Deus, que a sua casa não misericórdia. anda, que se você não anda, a sua casa não anda. Deixa eu dizer, É, tem um termômetro em você e ele precisa ser ajustado. meu Deus, é forte. E esse termômetro é assim, que se você chega toda agitada, falante, gritando e papapai, 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 ppp, a sua casa vai ficar do mesmo jeito. Agora, É, se você é direcionada e guiada por Deus, mulher, não tem como a sua casa não ser a calmaria, a paz, essas crianças dormir, acordar feliz, o seu marido dizer que você tá ali o tempo inteiro, vamos, deixa Deus ajustar esse termômetro em você. gente do céu. É, minha amiga, o negócio é estreito, é estreito. E Deus tem feito isso nesse tempo, né? Eu acredito. Nós começamos a fazer uma sequência, né, lá na nossa igreja, na parte de mulheres, Ah, nessa que parte de tratar, cuidar, é né, de mulheres. importante. Eu digo aqui, eu sei que tem algumas mulheres me assistindo e eu vou dizer isso porque o Senhor está me direcionando a Sim, dizer. Nós sim. estamos vendo aí, muitas igrejas estão fazendo congressos, né? A gente Sim, vê isso. E aí eu me peguei me perguntando esse tempo, para quem que nós estamos fazendo congresso? Tipo, para o departamento, para Deus ou para nós mesmos? Né? Congresso eu via num tempo antigo que tinha salvação de alma, a gente batizado com o Espírito Santo, e muitas pessoas perderam esse feeling, que não é feeling, é a essência, perderam esse aham, brilho. E quantas mulheres feridas, é por isso que eu digo que essa página, esse projeto autêntica em Cristo, ele é muito mais do que você ser autêntica, ele é além, Deus quer ver você curada, mulher. E não tem como a gente fazer festa se a gente tá machucada. é verdade. Não tem como a gente fazer festa se a gente tá moída, a gente não obedece pastor, a gente não obedece liderança, a gente não obedece ninguém, a gente quer fazer tudo por força das nossas mãos. E para quê? Sabe? Pensa aí, irmãs. Vamos começar a avaliar nós mesmos. A Bíblia fala, né, que a gente tem que tirar a trava do nosso próprio olho. É mesmo. A Josi é uma pessoa que Deus deu direcionamento para ela. E essa palavra de que é para rasgar o papel e tirar é para você. Eu sei, E eu fiquei em choque agora quando Deus me falou. eu sei. É para você, amiga. É para você, minha amiga. Eu sei. Que a sua parceria não vai ser com ninguém, cara. A sua parceria ela é com o grandão da Galileia. Ela é com o general dos generais. Ele disse: Ah, minha filha, se não tiver igreja para fazer, nós faz na rua, nós faz em outro lugar, a parede aqui não vai faltar. Parede, Ai, parede aqui não vai faltar. Lugar é aqui não vai verdade. faltar. É E verdade. gente para te ajudar é que não vai faltar também. Mas Deus vai te direcionar a escolher as pessoas certas. Até a listinha Deus vai dar os nomes assim, sabe? E Sim, é o próprio Deus que vai ticar o nome das pessoas. Aí você vai amém. falar assim, louca? Não. Eu mudei uma lista de casamento quase toda. Eu acredito. Que Deus falou assim, esse não vai, essa não vai, essa não vai. Eu acredito.
E Deus vai fazer. Rasga o papel, minha amiga. E Pode agora deixar. Deus falou, eu tô falando, meu Deus, santos. Ai, Deus falou assim, é ela. É para rasgar o papel. É porque, Tainara, eu estou com um projeto, tanto do Autênticas, né? De fazer algo a mais em outubro no Autênticas. E também eu quero montar um grupo terapêutico para cuidar de mulheres. E isso está dando muito no meu coração. E assim, eu vim para um condomínio, nunca morei em apartamento. E quando eu entrei aqui, eu falei, Senhor, eu preciso fazer a diferença nesse condomínio. Aí o Senhor disse para mim, faça momentos terapêuticos aqui dentro no salão de festa. Só que hoje eu pensei assim, Senhor, eu quero começar, mas eu não tenho recurso, não tenho como preparar o ambiente, Senhor, o que que eu vou chamar? Quais são as mulheres que o Senhor quer preparar? Porque eu quero fazer isso, né? E eu pensei isso hoje de manhã. Deus está no papel, o projeto está aqui. Quem que eu vou chamar? Quem que vai me ajudar? Era sobre isso. Só rasgar. Só rasga. Para E de fazer faz. assim, Deus, quem? Você vai É, falar, Deus, quem não vem. Agora, quem vem, o é, Senhor sabe. Agora, quem é não vem, tá tudo verdade. bem. É verdade. Deus vai te Nossa, eu usar, minha vou amiga, mais do que ele já te usa. Amém. Nossa, não tem como, porque pega esse salão aí. Eu vou pegar. Eu Pega vou esse pegar. salão aí, que você vai se surpreender com o tanto de mulher que vai descer nesse dia. Eu acredito, porque assim, o que me pesa, o que me pesava, eu vou colocar assim, era o recurso, é o recurso, entendeu? Sabe, eu falo, se eu tiver que ir, eu vou. Eu tô aí, pode contar Amém, comigo. Se o grandão amém, falou minha assim, querida. Tainara, se o grandão colocou meu nome, você pode ter certeza Glória a Deus. que ninguém vai tirar. Eu vou, tá? E vai ser uma bênção. Amém, E eu se creio, vou tiver, começar. nossa, Vou começa. começar, vou começar, pode A deixar. palavra de Deus fala, né? Melhor o fim das coisas do Do que que o começo Deus. delas. Meu Deus, é forte. Só segue, É minha filha, falta de uma só segue. oração. Tainara, obrigada. Mulheres que estão aqui que vão entrar. Tainara vai ser uma das nossas preletoras de outubro, do Autênticas em Cristo. O Senhor colocou ela no meu coração para ela estar ministrando. Então, já quero deixar esse convite para você. Vai ser uma das tardes da bênção em outubro. E uma coisa que eu quero pedir para você, e eu peço para todos os convidados, faça uma oração por todas que vão entrar, por essas que já estão. E a oração direcionada que o Senhor coloca no meu coração é que o Senhor quebre a resistência da vida delas. Para que o Senhor chegue com todo esse projeto, com todo esse cuidado, que como Ele fez na sua vida, e você está aqui hoje testemunhando, uma delas que vão entrar aqui pode estar na próxima live testemunhando aquilo que Amém. Deus fez. Amém. Amém. Vamos orar, irmãs? Eu quero fazer uma Amém. oração breve aqui, nós já vamos terminar. A Sim. oração ela é a chave de tudo. A oração tira a É, mágoa, a amargura. E mulher, libera esse perdão, vai. Libera. Mulher é, amarga não dá, não, tá? Quem gosta de café amargo? Ninguém. Então eu quero orar agora e também agradecer a minha amiga Josi. Você é uma amém. mulher de Deus, minha amiga, uma Eu inspiração te não só amo. para mim, mas para muitas Amém. pessoas. Um testemunho de Amém. libertação na sua casa, que eu tenho o privilégio de escutar todas as vezes aonde você vai. E eu tô Amém. presente, eu escuto com lágrimas, pode ser 10 mil vezes você contar. Eu tô chorando, Eu entendeu? acredito. Eu vou fazer uma live Porque, para isso. O senhor falou bem fazer também já. Uma live para isso. Né? Para as ô mães que estão glória. com filhos desviados a escutarem o meu testemunho, eu vou fazer. É forte, é forte, é forte. E que você continue assim. Amém. Avante. Meu pastor sempre fala, pastor Fernando, que Deus abençoe, ele também Sim. apareceu aqui na live, Deus abençoe. Apareceu. Sim. Ele sempre fala para nós assim, nós congregamos no Gaza, sempre avante Gaza. Avante. Quando ele fala para mim avante, antes de eu entrar na live, eu já falei com ele aqui, ele falou assim, fala devagar. Já instruí. E avante. Então vamos orar e eu quero agradecer também a vida das minhas amigas, das irmãs que agora são minhas amigas em Cristo, que entraram aqui, que eu Sim. não conhecia, que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este momento, por essa Obrigada, Senhor. alegria, por esse Obrigada, Deus. privilégio de Por estar essa tarde. aqui nesta live, abençoando a vida de mulheres que eu conheço e que as que eu não conheço É também. verdade. Deus, eu sou grata, eu sou. Ah, Deus, feliz demais. Eu quero te pedir sobre a resistência na vida dessa mulher, Amém. essa resistência que deixa ela ser mais dura no falar, no agir, no cuidar de pessoas. Sim, Nós não precisamos ser assim.
sim, Pai. O Senhor sabe a maneira que cuida de cada uma de nós. Que ela seja um termômetro ideal, na medida, sem mais e sem menos. Que ela venha ser guiada pelo Senhor. Tira, Senhor, todo esse temperamento rinchoso, esse orgulho, essa soberba, essa doença que é a podridão dos ossos, a mágoa, a falta de perdão. Visita essa mulher em Cristo Jesus, as que estão assistindo, as que irão assistir depois. Que o Senhor possa guiá-las, instruí-las, curá-las, abençoá-las, ó Pai, e direcioná-las. Eu apresento a vida da minha amiga Josi. Amém. Que esse projeto Autêntica em Cristo floresça e cresça. Todo a armadilha preparada para ela parar no meio do caminho venha cair por terra agora, Senhor. Inveja, palavra de maldição, caia por terra em nome de Jesus. Cubra a minha amiga com as tuas mãos poderosas. Reveste, aguarda, visita a casa dela, Senhor, porque o diabo ele vem com tudo para tentar destruir a nossa família toda vez que avançamos em um projeto em Cristo Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha tomar a vida dela com as tuas mãos, que ela venha ser um canal de bênção, não só, Pai querido, para nós, mas para a família, para o lar. Que essas mulheres que estão aqui venham entender que o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa, cuidando dos nossos maridos e filhos, não sendo apenas, ó Pai, submissa, mas não é submissa, Senhor, sendo escrava, mas submissa sendo serva fiel a Ti. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, ó Pai, o nosso restante de dia, final de semana, nossa casa e lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Obrigada por tudo, irmãs. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live. Coloque aí a hashtag Eu Fui Edificada e manda para uma mulher para que ela seja levantada pelo Senhor mais uma vez. Ô, glória. Beijo. Fiquem com Deus. A paz, minha amiga.